Pessoal, saudações cordiais. É um prazer muito grande poder estar com vocês novamente, né? Nessa disciplina de estágio supervisionado 1. Nós estamos agora iniciando a nossa terceira semana de aula, ela que vai acontecer nesse período de 24 a 30 de agosto, e nós vamos continuar, né, discutindo, dialogando acerca da gestão da qualidade na administração pública. Nessa semana, a gente vai ver um pouco mais sobre a questão do planejamento da qualidade em uma organização, né, como acontece, quais os elementos que precisam ser considerados ao se planejar a qualidade para uma empresa, quais ferramentas de qualidade poderão ser adotadas, né, e também as ferramentas auxiliares. Pessoal, quando a gente fala em planejamento da qualidade, nós estamos falando, basicamente, em uma redefinição da política de funcionamento da empresa, da sua missão, da sua visão e dos objetivos da qualidade, né? Então, assim, tem empresas que pensam na qualidade desde o momento da sua fundação. Tem outras que, por exigência de mercado, depois de alguns anos de funcionamento, precisam parar e pensar na qualidade e se reorganizar para poder atingir padrões aceitáveis de qualidade. E isso também acontece nas organizações públicas, né? Então, assim, quando uma organização dá a conhecer que está planejando a sua qualidade, significa que a sua direção entendeu que é impossível, né, não buscar a qualidade, né? Nós estamos no século XXI, mercado, uma economia totalmente globalizada, nenhuma empresa ela funciona sozinha, ela necessita de parcerias, né? Ela necessita de fornecedores, ela necessita de clientes, ela necessita de financiadores, ela necessita de ter um bom relacionamento com a comunidade circunvizinha, seja o município, o estado, a União também, né? Eles funcionam enquanto organismos públicos em redes de parceria, né? Parcerias público-público, parcerias público-privado, parcerias internacionais. Então, assim, os requisitos de qualidade precisam também ser considerados na organização pública, não tem como fugir. E quando se fala em planejar a qualidade, é preciso pensar-se em qual política de qualidade deseja se construir para uma empresa. A política de qualidade nada mais é do que uma declaração formal, né, da organização, explicitando o seu compromisso com a qualidade, seja nos produtos que disponibiliza no mercado ou na entrega dos serviços prestados. Então, a política de qualidade de uma organização é um raio-x, né, que vai servir de parâmetro, de base, para a empresa poder analisar o seu fazer. E toda política de qualidade precisa ter o foco muito claro, tanto no cliente como no processo de melhoria contínua. Nós dizíamos na nossa aula passada que uma empresa nunca conclui, né, a sua busca pela qualidade. É um estado contínuo, né, de contínua vigilância, de contínuo fazer, de contínua avaliação, de revisão de processos. Então, assim, de busca de maior qualidade, de busca de superação. Então, não tem como parar, não tem como estagnar. E de exemplo, eu trago para vocês aqui a política de qualidade da Coca-Cola no Brasil, né? Então, a declaração de qualidade da Coca diz que vai ofertar ao mercado um produto perfeito, com sustentabilidade ambiental e ambiente de trabalho seguro, direciona as nossas ações de governança técnica voltada para proteger, sustentar e impulsionar o crescimento da Coca-Cola no Brasil, através da melhoria contínua do sistema de gestão e do atendimento aos requisitos corporativos e legais de clientes, consumidores, associados e sociedade. Vocês vejam
que a Coca olhou tanto a questão do cliente, e quando falou em cliente, ele não olhou só o cliente externo, mas ela olhou o cliente interno, né? Quando fala de um ambiente de trabalho seguro, isso aqui ela está voltada para os seus funcionários, né? Um produto perfeito, então vocês vejam que colocou esse foco, porque o que ela entrega são produtos, né? É uma linha de refrigerantes, linha de água, linha de sucos, tem roupas, bonés também, calçados, sua marca, óculos e outros produtos. Sustentabilidade ambiental, visto que o sistema produtivo da Coca, ele tem um certo resíduo, né? E aí, o que acontece? Hoje, cada empresa, o esforço é exatamente para que possa não só tratar os resíduos que elas produzem, mas produzir com a menor quantidade possível de resíduos, e nisso aí vem essa sustentabilidade ambiental, né? O lucro dela não justifica mais qualquer coisa, então ela não pode desmatar para construir em qualquer lugar, né? Outra coisa, como ela produz, a logística reversa dela precisa ser muito forte, porque aquelas garrafas PETs todas, em seus vários tamanhos, formatos, então, o que fazer, como tratar, né, com essas questões? A governança corporativa hoje é bastante exigida, né, e observada, inclusive nos processos de auditoria interna e externa, que é essa busca de otimização, né, da gestão de uma empresa no seu modo de fazer, de prestar contas, né? Essa questão da necessidade de crescer, mas crescer de forma sustentável. Então, vocês estão vendo aí que a Coca foi muito atenta ao criar a sua política de qualidade, né? E aí, pessoal, é o seguinte, essa política de qualidade, ela tem sempre que olhar para o futuro, né? Então, assim, o que agora o mercado está pedindo de nós? Então, às vezes, a empresa ela já tem uma política de qualidade, só que, às vezes, os padrões ali já foram atingidos, né? Ela estava num momento muito inicial desse processo de construção, avançou, passou algum tempo, então é preciso fazer uma revisão, buscar atingir novos padrões, alcançar as novas exigências de mercado, tudo para poder fidelizar os seus clientes, né? Vocês sabem muito bem que é mais fácil para uma organização manter um cliente do que ela conseguir conquistar um novo cliente. Então, toda empresa hoje, ela caminha para que ela consiga fidelizar esse cliente, poder fazer novos negócios com esse cliente, que ele possa voltar, que ele possa adquirir novos produtos, né? Então, assim, não é para comprar uma vez, sumir e desistir, mas é estar sempre voltando, né? E realizando novos negócios. Toda empresa, pessoal, quando cria uma política de qualidade, essa política de qualidade ela não pode ficar engavetada. Ela tem que ser publicizada, ela tem que ser difundida entre todos os stakeholders e principalmente os funcionários da empresa. Por que os funcionários? Porque eles é quem faz a empresa acontecer. Eles é que estão no dia a dia dela, eles é que estão no processo produtivo dela, eles é que estão no processo de prestação de serviço dela, né? Nenhuma empresa, seja ela pública ou privada, funciona por si só, ela acontece através das pessoas, e essas pessoas precisam estar imbuídas dessa política de qualidade, conhecer, entender como funciona, né? Contribuir para que essa política se concretize, e daí vocês vão perceber que muitas organizações, elas se empenham em treinar seus funcionários, né? Depois que estabelece, que cria essa política de qualidade, treinar, capacitar, dar conhecimento. Vocês, às vezes, vão entrar em alguns órgãos, alguns estabelecimentos que tem lá um quadro, né? Política de qualidade, definida, às vezes estão umas pranchetinhas em cima da mesa, empresas que fazem crachás ou botões, né, para os funcionários, tudo isso para ajudá-los a interiorizar essa política e depois de uma interiorização, transformar, colocar na prática essa política. Quando a gente fala em criação de política de qualidade, é preciso atentar-nos
as documentações que esse processo demanda, né? Vocês sabem que o de boca não vale, né? O só falar não pode, né? Principalmente na gestão pública, tem que estar escrito, tem que estar documentado. E a gestão da qualidade é um processo muito exigente, inclusive nas organizações privadas, né? Principalmente quando se deseja obter certificações, então tudo tem que estar muito claro, tudo tem que estar muito transparente. Então, a documentação, ela funciona como essa espinha dorsal de qualquer sistema de qualidade, é ela que vai dar sustentação, é ela que vai dar direção, é ela que vai reorientar a forma de gerir se perceber que há algum desvio. Para tanto, é preciso estabelecer-se um manual de qualidade, né? O manual de qualidade, eu vou explicar cada documento desse separadamente, mas é só para vocês terem uma noção. Nós sabemos que toda organização, seja ela pública ou privada, existe uma hierarquia dentro dela, né? Os níveis estratégicos, tático e operacional. Então, assim, a autogerência, a média-gerência e os funcionários ou servidores de maneira geral. Então, quando a gente fala em manual da qualidade, nós estamos falando de uma iniciativa top-down, né, de um documento que parte de cima para baixo. Então, é uma iniciativa que deve ter, sim, a participação dos demais funcionários, dos demais servidores, mas deve ser da gestão, da presidência, da direção geral, que deve partir essa iniciativa, que é exatamente um compromisso de toda a empresa, sinaliza que a política de qualidade é um compromisso de toda a empresa, né? Depois, gente, de estabelecer esse manual da qualidade, faz-se necessários procedimentos normativos, que aí já são documentos criados mais pelo nível tático, né, pelos gerentes, supervisores, coordenadores, que é um substrato desse manual de qualidade. Como eu disse, eu vou explicar tudo detalhadamente. Tem os procedimentos gerais, né, do sistema geral de qualidade e os registros que estão localizados no nível operacional. Bem, quando a gente fala do manual de qualidade, quando eu digo que é um documento que precisa sair do gabinete da gestão geral da empresa, nós estamos dizendo que é um documento que contém o perfil organizacional da qualidade. Então, descreve o que será feito e como será feito para que aquela organização, para que aquela instituição atinja níveis de excelência em qualidade, né? Então, esse manual é que vai orientar todo o fazer da organização. E por isso é muito importante que ele tenha uma linguagem fácil, para que ele seja compreendido por todos, né, que compõem a empresa, que compõem a instituição. Alguns elementos que precisam estar nesse manual são o nome, a logomarca da empresa, o histórico da organização, a política de qualidade. Vocês lembram que eu iniciei a aula falando da necessidade de se criar uma política de qualidade? Então, essa política de qualidade deve estar, né, no manual de qualidade. O organograma, que vai ajudar a sinalizar exatamente quais são os níveis hierárquicos de dentro da empresa, quais são os setores, departamentos que ela possui, a definição dos processos existentes no fluxo produtivo. Gente, é interessante quando a gente fala em processo, que é sempre bom, sempre que possível, criar um fluxograma, porque ele ajuda a aumentar a visibilidade sobre esses processos. É uma forma maravilhosa que tem de orientar um processo produtivo. E ele serve para tudo, para prestação de serviço, para produção de produtos, entendeu? Porque ele é muito claro, ele é perfeito. E outros documentos existentes, né? Que outros documentos? Formulários, modelos, né? De documentos que serão usados nos outros setores, por exemplo, né? Também, quando a gente fala na documentação, os procedimentos operacionais.
Esses procedimentos operacionais, eles vão ser reduzidos a algumas siglas, né? Alguns vão chamar de POP, né, o procedimento operacional padrão, o PPO, o procedimento padrão operacional, o PO, o procedimento operacional, não importa. O certo é que nós estamos falando dos documentos que serão criados pelos níveis gerenciais e que retrata o que a empresa faz, as regras para execução de cada atividade ou de cada tarefa, né? O importante desse POP, gente, é porque é o seguinte: se uma vez que a alta gestão faz um planejamento, se a média gestão, se a média gerência não pegar esse planejamento e não adequá-la ao seu setor, ao seu departamento, Coca-Cola quer atingir, olha aqui, a Coca-Cola ela quer um produto perfeito com sustentabilidade ambiental. Ok, maravilha. Então, o setor de produção da Coca-Cola, o que vai precisar fazer, quais técnicas vai precisar adotar, em quais momentos do processo produtivo, ou em quais momentos durante a venda, ou em quais momentos no pós-venda, para que essa sustentabilidade seja alcançada. Então, isso é uma discussão que tem que ser feita aqui nos níveis gerenciais, né? Como é que isso vai se tornar uma realidade no ambiente Coca-Cola, né? Então, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, porque se não acontecer isso, gente, relacionado a qualquer planejamento, seja ele de qualidade ou não, o planejamento não vai passar de uma carta de intenções, vai continuar na gaveta e não vai sair do papel. E isso é muito grave, porque às vezes tem algumas empresas, alguns órgãos que contratam empresas para fazer o planejamento, uma empresa de fora, o que nem sempre é muito indicado, porque quem está no dia a dia conhece melhor a empresa, mas enfim. E aí, às vezes, paga uma fortuna para fazer esse planejamento e ele depois simplesmente é engavetado, ele não consegue sair do papel, entendeu? Mas por que não sai? Porque não se pensou nas ações, não se pensou nas metas, não se distribuiu responsabilidades, né? E realmente não tem como. Um outro documento importantíssimo são as instruções de trabalho ou instrução de tarefas, é a mesma coisa, só que às vezes uma instituição adota um nome ou outro, que são os documentos que têm por objetivo descrever o que as pessoas devem fazer, né? O passo a passo. Então, assim, por exemplo, vai produzir Coca-Cola, como vai produzir a Coca? Como será engarrafado? Que tipo de material será usado? Após quanto tempo a produção terminou que ela poderá ser engarrafada? Como deverá ser embalada para que a distribuição aconteça da melhor forma possível, sem avarias, né? Então, assim, esse tipo de instrução, ela precisa ser sucinta. Você não pode fazer um documento muito grande, porque as pessoas vão se perder. Como eu já disse, tudo que envolve processo é bem recomendável usar fluxograma. Os autores sugerem também que se usem gráficos e tabelas, porque ajuda a melhor visualizar, né, essas medidas, esses procedimentos. E é bom também você lembrar para qual público você está falando, né? Qual é a categoria de servidores, qual a categoria de funcionários que você está falando? Até para poder usar uma linguagem clara, acessível, né? Evita usar jargões, mas também é bom evitar usar termos muito técnicos que as pessoas não conhecem. Às vezes você quer falar de maneira muito bonita, só que não é clara a sua forma de linguagem, a comunicação não vai acontecer. Então, assim, toda vez que você estiver fazendo as instruções de tarefa, as instruções de trabalho, não pense necessariamente no quadro de servidores, de funcionários que vocês têm agora, porque as pessoas mudam, né? As pessoas trocam de setor, as pessoas trocam de empresas, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, as pessoas se aposentam. Então, vocês têm que fazer um documento acessível a quem quer que seja que for desenvolver aquela atividade.
e não especificamente para fulano, porque fulano não é eterno e a empresa ou o órgão, ele é chamado a ter um comportamento para ad eterno, né? Então, assim, não é para ele morrer, falir, fechar amanhã, não é assim que funciona. Então, assim, muito claro, né, quem é o responsável por garantir que aquela atividade seja executada, né? Então, quem vai supervisionar, que normas precisam ser observadas, quais recursos são necessários, que tipo de registro precisa se fazer após cada realização de cada atividade, né? Ou da produção de cada lote, ou da análise de cada lote, se for o caso, né? Então, assim, o que fazer se os padrões de qualidade estabelecidos, previstos, não forem encontrados, né, naquela produção? Então, que procedimento deve ser adotado? E toda vez que vocês criarem instruções de tarefa ou de trabalho, é sempre bom você fazer um teste antes dela entrar em vigor, em funcionamento, para garantir que realmente está funcionando. Como eu dizia no início, o de boca não serve, né? Não vale. Então, assim, até para que esses processos possam ser validados ou não, é importante que os mesmos sejam registrados. Então, por causa disso, essa importância de registros, né, de você registrar aquilo que foi feito, aquilo que foi pedido, a maneira como aconteceu, quais padrões foram adotados, mas também é importante se fazer relatórios, né? O que difere o relatório do registro? O registro é só registrar, né? O que foi feito? Produziu quando? Quanto? Em quanto tempo? Quais máquinas foram usadas? Quantas pessoas trabalharam naquele processo produtivo? Que hora iniciou? Que hora terminou? Beleza. O que aconteceu durante essa fase, né? Então, isso aí já é o relatório. Foi tudo tranquilo? Houve uma falta de energia, né? Houve uma falta de água, faltou funcionários que vocês esperavam e não apareceu, a matéria-prima foi insuficiente, perceberam uma normalidade na matéria-prima, a máquina deu defeito, a máquina parou. Então, assim, essas questões precisam ser guardadas em relatório. O relatório, ele é um comprovante, né? Ele é um documento que pode atestar várias situações e, por isso, eles devem ser mantidos sob guarda com muito cuidado. Dito, especificado mais esse trabalho sobre a documentação, gente, necessária, então agora a gente discute um pouco mais, então, como deve acontecer esse planejamento da qualidade, né? Então, assim, uma vez que você já definiu a política de qualidade, uma vez que você já se atentou aos documentos necessários para implantação dessa política de qualidade, precisa agora, então, planejar a qualidade, ter em mente quais os indicadores que você deseja alcançar, né, com esse processo de qualidade que você está implantando, mas também quais os objetivos que se deseja atingir, né? Então, por causa disso, é preciso que você defina indicadores e objetivos, sendo que os objetivos, eles estão facultados aos indicadores. Primeiro, você tem que criar os indicadores, né? Para depois, então, você pensar nos objetivos. Então, assim, os objetivos de qualidade, eles são medidos de duas formas específicas. Ou você pode pensar nesses objetivos voltados para o seu processo, seja o seu processo produtivo, seja o seu processo de ofertar algum serviço no mercado, mas também ele pode ser pensado olhando o produto com o qual você trabalha, né? E para definir esses objetivos, você deve criar, como eu já havia dito, os indicadores que vão sinalizar as ações de melhoria.
né? E os indicadores, gente, eles nada mais são do que padrões que vão servir para poder medir a qualidade e a eficiência do sistema de gestão. Então, por exemplo, se você produz óculos, há devoluções das armações, né? Você há alguma reclamação em relação às lentes, o grau que é posto, né? Então, assim, qual é o defeito que os consumidores estão apontando, né? Então, outra coisa, você produz óculos. Quantos óculos você produz por dia? Quantas máquinas você usa para produzir esses óculos? Quantas horas essas máquinas têm que passar ligadas por dia para poder atingir esse padrão de produção? Quantas pessoas são necessárias, né, são envolvidas nesse processo produtivo? Então, assim, tem várias formas de se criar indicadores, entendeu? Tem vários elementos que vocês podem considerar. Eu preciso dizer que os indicadores, eles podem ser de qualidade ou de desempenho. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo e tratando os dois como se fosse a mesma coisa. Mas não é, e isso é perigoso, né? Isso ameaça o sistema de qualidade de uma empresa. Então, tenha claro que os indicadores de qualidade, eles vão expressar a qualidade do produto ou do serviço que você presta. Então, por causa disso, eles têm uma ligação direta com as características do produto. As quantidades produzidas, as quantidades ofertadas, as quantidades demandadas, o tamanho desse produto, os defeitos, avarias que apresentam, tipo de aparência, o prazo de entrega, valor do frete, né, modelo, cores, embalagens. Então, assim, esses são indicadores de qualidade, né? Então, o ideal desses indicadores é que eles sejam medidos dentro da organização. Então, terminou de produzir um lote de um determinado produto, é preciso testar esse produto, né? Se vocês pegam, por exemplo, a indústria automobilística, terminou de produzir um lote, né, uma frota de veículo, ele vai testar aquele veículo, né? Os assentos, os bancos, direção está funcionando, consumo de combustível, vão testar a resistência dele em caso de pancadas, né, em caso de batidas, vão testar o quanto ele aguenta, né, de pressão em caso de batida e quanto que aquilo pode afetar o passageiro. Então, por que tem que fazer esses testes antes? Porque se houver algum defeito, ele deve ser corrigido antes de chegar ao cliente. É péssimo o cliente identificar um problema no produto que você tinha que ter identificado, né? Agora mesmo que a gente está acompanhando esse esforço todo para a produção de uma vacina contra o corona, o que mais aparece nos noticiários são país tal, unidade tal, universidade tal, né, organização tal, está testando um lote de vacina em pessoas que não tiveram vírus, em profissionais da saúde, com plasma, sem plasma. Então, são indicadores de qualidade, né? As pessoas vão ficar em observação por um ano, que é para ver exatamente, fez efeito, não fez efeito, a vacina é boa, ela funciona, né? Então, assim, todo produto, antes de pôr no mercado, ele tem que ser testado, né? Ele tem que ser validado. Por isso que é o indicador de qualidade. Por isso que essas questões têm que ser auferidas antes, né? Porque mas aí a gente não conseguiu identificar o defeito a tempo e os clientes estão reclamando, beleza. Então, como não conseguiu identificar antes, agora esses indicadores de qualidade vai ter que ser
medidos pelo número de reclamações, pelo número de devoluções. Você compra um televisor querendo ter um cinema em casa e a imagem não aparece. Você compra com uma promessa que você vai ter um som de cinema e não tem som nenhum. Entendeu? Então, assim, você não vai ficar com esse aparelho, você vai querer devolver ele imediatamente. Você compra um aparelho de ar-condicionado, uma geladeira que faz um barulho terrível, né? Então, assim, parece que vai explodir, dar aqueles sacolejados, você não quer isso, né? Então, assim, e o vendedor te prometeu, na embalagem do produto também prometia silêncio, né, e tudo mais, então você vai reclamar, você vai querer seu dinheiro de volta, e foram ruídos que não foram identificados de alguma forma, passaram desapercebidos no processo produtivo. Isso é péssimo para a empresa, isso é péssimo para a marca. Teve um período, tinha uma marca, que eu ainda não sei se ela existe no mercado, chamado Britânia. Era de escova de cabelo, liquidificador, essas coisas. Acho que tinha fogão. Gente, era assim, sinônimo de vai dar errado. Entendeu? Era igual a CCE começou comprando errado. É a mesma coisa. Você ligava o liquidificador na tomada, ele começava a esquentar, daqui a pouco ele saía foguinho, né? Dava ruim. Então, era dessa forma. Então, assim, um CCE, você comprava um computador CCE, ele começava a esquentar, ficava lento, não saía do lugar. E aí, o que acontece? As marcas, elas vão ganhando péssimos conceitos, né, por parte do mercado consumidor, e daqui a pouco elas têm que sair de mercado, porque ninguém mais confia, ninguém mais quer comprar. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa nesses indicadores de qualidade, é quando você vai fazer compras no mercado virtual, mercado eletrônico, né? Você entra na página do Submarino, além dele fornecer uma série de empresas que vende aquele produto, onde você pode adquirir, então ali ele já traz para você uma média de preços, né? Você sabe quem cobra frete, quem não cobra, quem parcela, quem não parcela, quem parcela com valor menor, quem não parcela com valor menor. Você ainda tem aquela série de comentários dos clientes, de quem já comprou o produto, de quem já fez uso dele. Eu acho perfeito, entendeu? Porque ajuda a melhorar muito as nossas margens de acerto. E ali, aquilo ali é uma logística reversa para as empresas, né? Por quê? Porque está dando a elas o retorno do mercado consumidor. E é em cima daquelas realidades ali que elas vão buscar a trabalhar o processo de qualidade dos seus produtos. Aquilo que é reclamação, eles têm que trabalhar para sanar aquelas reclamações, né? E ir melhorando. Vocês podem olhar muitas marcas, as Havaianas, né? Quem eram as Havaianas? Quem são as Havaianas hoje, né? Então, é uma marca totalmente revitalizada, né? Em cima desses processos de melhoria contínua. E tem várias outras que também seguiram esse caminho de repaginação. Então, isso é muito importante, né? Um erro comum de se cometer é fazer uma avaliação subjetiva da pesquisa de satisfação. Então, assim, toda pesquisa deve ser quantificada, gente. A partir dos números, você consegue gerenciar. Às vezes, tem gestões, tem alguns gestores que têm uma resistência muito grande a críticas, e com isso não melhora, às vezes subestima os feedbacks que vão chegando, né? Então, isso é péssimo, isso é péssimo. Geralmente a organização tende a encolher quando isso acontece. Então, elas precisam avançar, né? E você precisa ver, tá, quantos produtos foram vendidos? Dessa quantidade, quantas reclamações teve? Quantas devoluções ocorreu? Qual foi o nível de insatisfação em relação a ele? Então, você precisa estar sempre oferindo,
né, esses dados para que você possam tomar decisões e rever políticas em cima dessa realidade. Então, assim, os indicadores, né, quando a gente fala em indicadores de qualidade, os indicadores, eles têm essa capacidade de localizar oportunidades e problemas. De repente, você percebe que em uma região seu produto está vendendo mais que em outras. De repente, você percebe que está havendo um número de reclamações, de devoluções muito grande, né? É possível você entender, por exemplo, em qual época do ano o consumidor compra mais o seu produto, procura mais o seu produto, né? Qual o tamanho, qual a cor, qual o modelo que tem uma demanda maior, né? É possível também você monitorar os processos para garantir a eficácia das metas e utilização dos recursos. Então, assim, aquilo tudo que foi planejado pela alta gerência, pela média gerência, está sendo possível cumprir, né? Está conseguindo alcançar. Teve um período do ano que não atingiu, mas em outro período conseguiu atingir e ainda superar os números previstos, né? Quão de impacto, né? Se teve um defeito, por exemplo, qual o impacto disso? Houve uma denúncia em relação à qualidade dos produtos. Encontrou um rato dentro da garrafa da Coca-Cola. Encontrou uma camisinha dentro da lata do extrato de tomate. Intoxicou o garoto lá que tomou o leite da Parmalat, porque na hora de limpar as máquinas deixou um resíduo de material de limpeza e intoxicou um lote lá da produção. Então, assim, qual o impacto disso sobre a marca, sobre o produto, entendeu? Então, assim, é preciso muita atenção, né? Avaliar os resultados alcançados e a efetividade dos trabalhos. Então, houve todo um empenho para criar e implementar uma política de qualidade na empresa. Tá conseguindo obter resultados? O caminho é esse mesmo? Né? Quais as alertas, né? As necessidades de ajustes que vai precisar fazer? O que não conseguiu agradar os clientes, né? Vocês vão ver que alguns produtos às vezes vêm no mercado, daqui a pouco eles desaparecem. Não é se tratando de uma edição limitada, mas é porque o mercado de cerveja. O mercado de cerveja mesmo é muito influenciado, né, por essas questões. Às vezes tem um tipo de cerveja que tem uma demanda muito grande em uma região, em outra região é outro tipo, e assim sucessivamente. Então, são questões que têm que estar sendo sempre observados, resultados publicizados, né, usados para tomada de decisões, e assim vai, né? Quando a gente fala indicadores de qualidade, eu pensando um pouco, né, de como trazer esses indicadores de qualidade para vocês entenderem como funciona no ambiente público. Por exemplo, se vocês trabalham no hospital, né? Quais são os indicadores de qualidade que pode ser criado para um hospital? A taxa de ocupação, né? Então, assim, em qual período do mês, do ano, da semana que há uma ocupação maior desses hospitais? Quais são os espaços mais ocupados, né? É uma clínica geral, é uma clínica cirúrgica, é a maternidade, é o pronto-socorro, né? São as UTIs, né? Então, assim, são indicadores. Qual a duração média da estadia, né, de um paciente? Precisou ser hospitalizado. Por quanto tempo dura essa hospitalização, né? As taxas de infecção. Fez uma cirurgia, pegou desenvolveu uma infecção generalizada, né? Contaminou-se com outros tipos de vírus.
dentro do hospital, no processo de transfusão de sangue, por exemplo. Então, né, uma taxa de readmissão. Então, deu alta o paciente, daqui a pouco ele está de volta a ter que ser hospitalizado novamente. A alta ocorreu no período certo, era momento mesmo de mandar para casa, né? O tempo de espera do paciente, né? O paciente chega, às vezes, principalmente finais de semana, à noite, chega ali no pronto-socorro, né, do hospital. Quanto tempo leva para ser atendido? Quanto tempo leva? Outra hora você está internado, tá? E deixando uma maca no corredor, esperando que surja algum leito num quarto para transferir, né? A margem operacional. Então, assim, qual recurso financeiro, por exemplo, que esse hospital tem para estar operacionalizando o seu trabalho, né? Esse recurso principal dele vem da onde? Vem do SUS, vem dos convênios, são clientes que pagaram particular, não usaram nem convênio, nem SUS, né? Qual o grau de satisfação desses pacientes, né, que passaram por esse hospital? Então, assim, não é só isso, viu, gente? Pode criar outros indicadores, mas é só uma forma de vocês entenderem. Procurando na internet, eu vi aqui esse modelo, né, da atenção hospitalar. Olha para vocês verem, eles estão usando de indicadores a taxa de mortalidade, a densidade de incidência de pneumonia, a densidade de incidência de infecção do trato urinário, a densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea e pega alguns dados daqueles que a gente acabou de discutir, né, a ocupação hospitalar, o tempo de permanência, né, da ocupação hospitalar, como se dá essa permanência se for só um tratamento clínico e quando envolve cirurgias. Uma outra questão que eles trouxeram foram as taxas cesarianas, né, que acontece, e como base para poder tirar esses percentuais, eles trouxeram o número de consultas feitas num determinado período, o número de cirurgias e os exames de imagem, tá? Então, assim, é só para vocês ir ampliando um pouco a visão, mas cada tipo de empresa, seja ela pública ou privada, a depender do tamanho dela, do número de funcionários, do portfólio de produtos ou de serviços, então, assim, não existe uma receita de bolo, tá? Os indicadores de qualidade devem ser muito específicos do que você produz, do mercado que você atende, do tamanho da sua empresa, e assim vai sucessivamente. Pensando um pouco nos indicadores de qualidade para a educação, né, por exemplo, o número de matrículas, quantas pessoas entram, quantos alunos entram anualmente, qual o curso que mais tem demanda, que tem a maior procura, qual curso tem menor procura, como é que está o nível de permanência desse aluno, né? Ele entra, ele permanece, ou ele desiste, ou ele pede transferência. Esse aluno, ele está conseguindo cumprir os créditos, passar nas disciplinas, ou ele fica reprovado em 2, 3 disciplinas, TCC, né? TCC adora aprender alguns alunos, alguns às vezes se atrapalham com as disciplinas de cálculo, né? E aí vai. Quantos outros alunos estão certinho, com seus períodos, seus semestres, tudo certo? Quantos se rematricularam, né? Quantos não vieram? Se essa instituição fosse particular, né, como é que está a questão do financeiro dela, né, o nível de adimplência, quantos dos inadimplentes conseguiu renegociar suas dívidas e pagar, né, mas, assim, o financeiro ainda chama atenção mesmo para as públicas, porque cada aluno, ele tem um valor para o governo, né, se ele é um aluno de ensino médio, ele vale mais do que um aluno de graduação. Se ele é um aluno de graduação, ele vale mais que um aluno de pós-graduação, e assim sucessivamente. Lembrando também que, nos casos de retenção, é um prejuízo para a organização, mesmo que pública, porque o governo não paga pelo aluno retido, né? O aluno retido, me desculpem, mas é uma pedra de tropeço, né, para a organização, porque ele ocupa um lugar na sala de aula, mas a presença dele
não reflete no orçamento na receita que a instituição vai receber, porque o governo não conta mais, o governo já pagou para ele estudar. Se ele for reprovado, é um prejuízo para a escola, né? E aqui eu estou falando da escola pública. O docente, né, a indicação do docente é o nível, o número de docente, a titulação do docente, né, é graduado, é especialista, é mestre, é doutor, publicação do docente, né, o currículo desse docente, então, isso tudo são indicadores, que, por sinal, quando um curso está sendo avaliado, né, depois que forma a primeira turma, e ele vai ser avaliado, todas essas questões são consideradas antes de dar a nota do curso, que pode ser de 1 a 5, 0 a 5, uma coisa assim. Gente, falando dito dos indicadores de qualidade, agora eu chamo a atenção de vocês para os indicadores de desempenho, né? Os indicadores de desempenho, enquanto os indicadores de qualidade vão expressar a qualidade do produto ou dos processos adotados, os indicadores de desempenho vão expressar a qualidade do sistema de gestão de qualidade implementado pela organização. Né? Então, eles estão diretamente envolvidos, né, com os processos de fabricação do produto, tem uma ligação direta com a maneira de como cada processo é gerenciado, indica falhas durante a fabricação, mesmo que o produto final não apresente defeitos, né? Então, assim, uma falha de fabricação, ainda que em seu primeiro momento possa não ser identificada no produto, indica que o processo pode estar fora de controle e que em breve as consequências para o produto podem ser desastrosas. Então, por isso a necessidade de manutenção contínua. Verificação da qualidade da matéria-prima que está sendo usada, as condições de armazenamento são seguras, tem umidade, entra luz do sol, aquela matéria-prima ela pode ficar exposta à luz do sol, ela não pode. Tem matérias-primas que precisam ser guardadas em ambientes refrigerados, né, acondicionados, então, qual as condições de produção? Quando a gente fala em condição de produção, a gente está falando de condição de maquinário, a gente está falando de segurança do ambiente de produção, a gente está falando da qualidade da mão de obra envolvida, né? Qual o tempo que se gasta, né? Quanto tempo esse produto fica armazenado, esperando para ser usado, quanto tempo esse produto fica armazenado depois de produzido, antes que seja repassado à cadeia de revenda, né? Seja varejista, atacadista, varejista, catálogo, enfim, né? Esses níveis de distribuição podem ser muitos ou não. Então, são questões que precisam estar atentos, o prazo de validade, né? Então, assim, é inadmissível encontrarmos um produto na prateleira de uma organização com prazo de validade já vencido, né? Isso não pode acontecer. E aí, gente, uma questão importante nessa hora é observar como criar, né, os indicadores de desempenho. Então, assim, os indicadores, eles vão variar muito, volto a dizer, não existe receita de bolo. Os indicadores de desempenho estão facultados ao tipo de negócio, de empresa, ao público que você tem, ao produto que você produz, a quantidade produzida, né? Por causa disso é importante você olhar os objetivos e estratégias particulares que você adota, o segmento de mercado que você atende, os fatores macro, né, que são aqueles que estão fora do controle da sua empresa, mas, por exemplo, fator de desempenho, você, por exemplo, produz veículos. Nós agora estamos vivendo numa época de isolamento social. Quem está comprando carro agora? Está comprando carros novos ou usados? Né? Então, assim, são questões que você, de repente, não vai ter um desempenho legal se você aumentar a produção ou manter o número de produção que você tinha.
Por quê? Porque agora não vai ter demanda para o seu produto. A nossa economia está em baixa, né? Assim, com raras exceções para o agronegócios, né? Assim, mas a maior parte da economia ela encontra-se estagnada ou em decadência, ou em declínio, desculpa, por causa do isolamento, da perda do poder aquisitivo, né? Então, assim, isso para nós é uma questão muito séria. Depois, a questão política, as questões legais, as questões ambientais, as questões tecnológicas, né? São uma série de elementos que você precisa estar atento. O tamanho da sua empresa, os talentos, né, que você possui na sua empresa. Então, assim, não só o know-how, mas a competência técnica da equipe que você possui, né? Então, antes de criar seus indicadores de desempenho, você precisa pairar sobre esses elementos e fazer uma reflexão bem profunda, né, e transparente sobre eles, né, para ter nas mãos a realidade da tua empresa. Existem 4 tipos de indicadores, né, que podem ser usados para medir o desempenho da empresa. E quando a gente fala da empresa, não é da empresa como um todo, gente, mas assim, é importante você olhar cada setor da empresa, cada departamento da empresa. Um dos indicadores que podem ser usados é exatamente o indicador de produtividade, né, que ele vai relacionar a produtividade de cada colaborador por hora trabalhada ou por hora máquina. Então, assim, trabalha 8 horas por dia, tá, mas 8 horas por dia, com todos os equipamentos que você colocou à disposição, todo mundo consegue realizar a mesma quantidade de atividades, ou alguém sobressai em relação ao outro, entendeu? Ou a qualidade, a perfeição com que essas atividades são realizadas se destaca de um funcionário em relação ao outro, um servidor em relação ao outro, entende? Depois, quando se fala em indicadores de desempenho, pode-se usar, inclusive, indicadores de qualidade. Vocês lembram que que instantes eu falava que é diferente o indicador de qualidade do indicador de desempenho. E aqui vocês estão vendo que o indicador de qualidade pode ser um dos indicadores de desempenho, né? Porque eles vão ajudar exatamente a mensurar se houve desvio, né, ou não conformidade ocorrida durante um processo produtivo. Então, assim, e é sempre bom atrelar aos indicadores de produtividade. Por exemplo, um indicador de qualidade seria as reclamações que um serviço recebe durante um período, que deve ser comparada ao nível de aceitação obtida pelo mesmo serviço. Então, assim, vamos pegar um serviço de telefonia no Brasil, as operadoras de telefonia, né? Como é que vocês consideram o desempenho de qualidade do serviço das operadoras que você faz uso? Você consegue ligar, você consegue conectar a internet, sua conexão é segura, sua conexão permanece ou cai toda hora, né? Seus amigos, seus familiares, quando te ligam, você consegue ver a ligação, ou depois um tanto de gente fica dizendo que te ligou e você nem viu o telefone chamar. Então, são questões que podem ser analisadas. Indicadores de capacidade, que é exatamente mensura a capacidade de resposta, né, de um processo. Um exemplo aí é a quantidade de produtos que uma máquina consegue embalar durante um determinado período de tempo, ou uma máquina de Xerox, quantas cópias ela consegue fazer em tantos minutos, entendeu? Então, assim, ou mesmo quando a gente fala na internet, na operadora de telefonia, telefonia celular, dados móveis, né? Qual a velocidade de processamento que ela leva, né, que ela tem, que ela possui. Então, assim, são parâmetros.
Depois, a questão dos indicadores estratégicos, né? Com eles é possível descobrir onde está a empresa em relação aos objetivos que foram estabelecidos anteriormente, indica o caminho e fornece um comparativo de como está o cenário atual da empresa, em detrimento ao que deveria ser. Então, é o real e o ideal, né? Quando a gente fala em indicadores estratégicos, a gente pega o que seria o ideal, o que se esperou, o que se planejou, o que se pensou, e o que foi, de fato, na realidade, atingido, conquistado, para daí, então, você conseguir identificar o que impediu, né, o que dificultou que se alcançasse os objetivos previstos. Pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando a gente fala em objetivos de qualidade, e também de indicadores, existem alguns riscos. Tem alguns gestores que, por cautela ou por malícia, estabelecem indicadores bem inferiores àquilo que a empresa teria condições de atingir. Uma forma de se resguardar. Coloca indicadores bem fáceis, porque não quer correr o risco de não dar conta de cumpri-los e, às vezes, sair um pouco como incompetente, né? Só que, gente, você não pode subestimar o potencial da sua empresa na hora de criar, ou do órgão público que você está atuando, na hora de criar indicadores. E a mesma coisa acontece na hora de definir objetivos de qualidade. Os objetivos, como eu já disse, eles estão relacionados aos indicadores. Então, primeiro você cria os indicadores, para depois se criar os objetivos, né? Os objetivos é importantíssimo que eles possam ser mensuráveis e que esteja estritamente em comum acordo com a política de qualidade da empresa, e ser mensuráveis exatamente para você, tanto mensuráveis quanto periodizados, né? Você vai melhorar a qualidade, de que forma você vai adotar essa política de qualidade, em qual período de tempo, né, para você depois ter parâmetros para saber se conseguiu alcançar, se conseguiu evoluir ou não. E é importante também dizer que mesmo criando objetivos para toda organização, é importante que cada setor, que cada departamento tenha seus objetivos próprios. Com certeza, os objetivos de um departamento financeiro são diferentes de um departamento de produção, de um departamento de sustentabilidade, de um departamento de marketing, de um departamento de recursos humanos, de gestão de pessoas, atualizando a linguagem. Então, assim, é preciso ter claro essas questões. E também é preciso ter esse cuidado de, por exemplo, mas aí cada indicador vai ter que ter um objetivo? Não necessariamente, porque às vezes você pode criar um objetivo que atenda 1, 2, 3 indicadores, entendeu? Você tem que lembrar que ali não vai ser cartas de intenções, né? Mas vai ter que precisar sair do papel, vai ter que se tornar uma realidade. Então, se você criar muitas coisas, corre o risco de você não dar conta dentro daquele período de tempo que você estabeleceu. Então, essa clareza precisa existir, tá? Espero que até agora esteja tudo claro para vocês. Pessoal, assim, continuando essa nossa aula, vamos ver um pouco a questão das ferramentas de qualidade, né? Então, se já produziu a política se já criou, se já desenvolveu a política de qualidade da empresa, se já tem o planejamento dessa qualidade, os objetivos e indicadores também elaborados, é importante, então, se pensar em quais ferramentas serão usadas para poder monitorar essa política de qualidade, né? Para ter certeza que ela está acontecendo, para poder identificar, se necessário for, ações preventivas, ações corretivas, de forma a fazer com que essa política de qualidade aconteça da melhor maneira possível.
E quando a gente fala em ferramentas de qualidade, existem 7 ferramentas que podem ser adotadas de maneira individual ou conjunta, ou associação de uma, duas ferramentas, 3, a depender do tamanho da sua empresa, da quantidade de setores, do volume produtivo, né? Da complexidade do órgão que atua, e aí sim, para que essa qualidade aconteça. A primeira ferramenta é exatamente conhecida como lista de verificação ou folha de verificação. Ela trata-se de um formulário, né, que já traz algumas variáveis elencadas e que vão sendo preenchidas ao longo do processo produtivo ou da prestação de serviço. Como vocês podem ver, por exemplo, a gente trouxe um modelo, né, de as reclamações dos clientes e os dias da semana. Então, assim, quais são as reclamações mais comuns entre os clientes? Atraso de embalagem, atendimento, sujeira, riscos, quebra do produto, né? Quantas queixas, quantas reclamações chegaram à empresa em decorrência de cada variável? Quais foram os dias da semana em que houve uma incidência maior dessas reclamações? Então, a folha de verificação, ela permite à empresa fazer esse tipo de controle, né? Vocês vejam que o resultado ajuda a ter uma compreensão bem legal, que a principal causa de reclamação é o atraso, e a segunda maior causa é exatamente problemas no atendimento. Então, assim, com base nessas informações, a empresa pode adotar outras ferramentas de controle para poder desenvolver uma ação corretiva, né, desses problemas que estão sendo apontados pelos clientes. Gente, uma segunda ferramenta, e bem conhecida na administração, é o diagrama de Pareto. Né? O diagrama de Pareto, ele traz uma forma gráfica, né, de representar os resultados, e o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele indica as causas vitais que devem ser resolvidas na solução de um problema. Segundo o princípio de Pareto, a eliminação dessas causas é o suficiente para diminuir em 80% a possibilidade de novas falhas, né, de novos acontecimentos. E aí a gente traz para vocês um exemplo, né, de uma transportadora. Ela estava muito preocupada com as reclamações que chegavam dos seus clientes. E aí, as razões das reclamações era separação errada, ela fazia entrega para empresas no varejo, né, de revendas no varejo. E aí, quais são as causas das reclamações? Separação errada, então, ou seja, a empresa fazia um pedido, recebia outro material, contrário àquele que foi pedido. Faturamento incorreto, atraso da transportadora, pedido errado, atraso na entrega, preço errado, produto danificado e outros. O somatório dessas ocorrências deu-se 500 reclamações, né? 500 clientes insatisfeitos. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, a maneira que a gente faz para poder criar esse diagrama é ordenar por ordem decrescente, né, as causas das reclamações. Então, vocês estão vendo aqui que está em primeiro lugar o atraso da entrega, né? Beleza. Feito isso, cria-se uma coluna para poder tratar os casos acumulados. O que é o caso acumulado? É o somatório do primeiro caso com o segundo, do segundo com o terceiro, e assim sucessivamente, até se completar toda a tabela. Feito o somatório dos casos acumulados, cria-se um percentual unitário. Como é que vocês vão conseguir obter esse percentual? Pegue o número de ocorrências e divida pelo total das mesmas. E assim vocês vão sucessivamente, vocês vão chegar a esses números aqui, ó. E aí, feito isso, vocês vão, então, criar uma coluna para poder traçar o percentual acumulado. A mesma dinâmica que se faz para tratar os casos acumulados. Pega a primeira, soma com a segunda soma com a terceira com a quarta, e assim vai sucessivamente. Então, aqui você já tem o acumulado, né? O acumulado
das reclamações. Feito isso, o que é que vocês fazem? Então, vocês criam o gráfico, né? E vocês estão vendo que aqui, ó, atrás da transportadora e atrás na entrega, os dois somam 53% do número de reclamações. Então, significa que se a empresa tratar o atraso na entrega e o atraso da transportadora, ela conseguindo solucionar esses dois problemas, ela já resolve 53% das queixas recebidas. Entendeu? Então, ou seja, olha a visibilidade, né, que essa ferramenta traz para a empresa. Como fica fácil de identificar, né, os problemas e poder enfrentá-los. Dito isso sobre o diagrama de Pareto, tem uma outra ferramenta que é conhecida como estratificação. Ela ajuda nesse processo de melhoria contínua, porque ajuda a exatamente a identificar e esclarecer os dados que foram levantados. Às vezes, num processo de política de qualidade numa empresa, muitos dados são selecionados, são apontados, são indicados, e acaba ficando confuso, afinal de contas, de quem é o responsável, né? Quem é o maior gerador de problemas, quando acontece, de que forma acontece, e aí, então, os gestores poder ver que política adotar, que ação corretiva apontar. Com a criação da estratificação, que também pode vir em forma de diagrama de Pareto, gráficos de linhas, de barras, colunas, ou mesmo gráfico de pizza, e também tem outros formatos que podem ser adotados, ajuda a empresa a ter essa clareza, entendeu? Vai, mais uma vez, clarificar as ideias dos gestores sobre quais pontos devem ser atingidos. Uma outra ferramenta é exatamente o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, né? Ou ainda o diagrama de 6Ms. Ele tem o propósito dele de relacionar o efeito com todas as possíveis causas, né, que contribuíram para a ocorrência dos defeitos. Então, assim, o que gerou esse problema, né? Quais são as possíveis causas, né? Para daí sim, depois que fizer esse cenário, a identificação desse panorama, poder também entrar com as ações corretivas ou preventivas. Só que o diagrama de causa e efeito, ele é recomendado para empresas, órgãos, setores, onde mais de 10 pessoas vão trabalhar. Porque se o grupo for pequeno demais, vai prevalecer a opinião de um ou de dois e pode até encobrir aquilo que é a causa real do problema. Tá? Então, é uma metodologia mais indicada para empresas maiores. Vocês estão vendo que os 6Ms corresponde a material, meio ambiente, mão de obra, método, macro e medição. Não significa que essas variáveis vão sempre receber esse nome, porque vai depender muito do tipo de empresa, do tamanho da empresa, do tipo de atividade econômica, mas não tem problema mudar esses nomes aqui, não faz mal. Sendo que aqui na boquinha do peixe fica sempre qual é o problema, né? O que foi que o defeito, que a falha nessas variáveis, nessas 6 variáveis, ocasionou. E aí a gente traz um exemplo para vocês aqui, um problema foi acidente sem afastamento na manutenção. Então, qual o impacto dessas 6 variáveis nesse fenômeno, né? Então, vocês estão vendo que os materiais, o que foi material tóxico, né, que impactou esses acidentes, as máquinas, um projeto de manutenção difícil, então era difícil o manuseio, o meio ambiente, o meio ambiente tinha um piso escorregadio, o acesso era dificultado, o espaço era reduzido. No que diz respeito ao método, houve falta de normas e inadequação do ferramental, né, que era adotado. No que tange à mão de obra, as normas não são observadas, vocês vão ver que isso é muito comum, às vezes a empresa providencia EPIs, não usam, às vezes
não dá o treinamento adequado sobre as formas de usar, às vezes não repõe equipamento de segurança, então isso é comum. E uma outra questão relacionada à mão de obra é exatamente a não utilização dos EPIs, o trabalho ininterrupto, né, o que gerou, lógico, cansaço, fadiga, vindo ocasionar esses acidentes. Então, veja esse diagrama de causa e efeito, né, espinha de peixe, como é claro. E aí, como é que vocês vão obtendo essas informações aqui nas laterais? Exatamente através do brainstorm, né, que é uma das ferramentas auxiliares da qualidade, que é esse papo em grupo, que vai ajudando que cada participante vá se colocando, vai trazendo suas considerações, apontando aquilo que ele acredita, e dessa forma as coisas vão desenvolvendo. Gente, dito isso, tem também uma ferramenta de qualidade, que é o histograma. Também é em forma de gráfico, né, que auxilia exatamente essa visualização e entendimento das variáveis de um problema. Ela ajuda a identificar exatamente as causas, o que causou, apresenta a sua distribuição, né, de dados de forma de barra. Por esse motivo, o histograma também é bastante conhecido como diagrama de frequência ou distribuição de frequências. Aqui eu trago um modelo avulso para vocês, só para vocês terem uma noção da aparência, né, desse histograma. Então, fica aqui um modelo para vocês. As variáveis que esse caso aqui considerou foi tempo insuficiente, gestão direcionada, documentação do processo, falha de sistema e viagens. Mas volto a dizer que vai depender do tipo de problema que você está enfrentando, tamanho de empresa, né, o seu negócio, etc, etc. Existe também, gente, uma ferramenta chamada de diagrama de dispersão. Ele é considerado, assim, uma das ferramentas mais difíceis para se trabalhar a qualidade, e também ele é um método de análise que possibilita exatamente verificar a existência da correlação entre duas variáveis de natureza quantitativa. Então, ele possibilita visualizar o padrão de relacionamento entre essas variáveis, que possam ser medidas: hora, intensidade, volume, velocidade, temperatura, pressão, né? E aqui eu trago para vocês um diagrama de dispersão, onde há um comparativo nas variáveis do número de serviços e o número de clientes de uma agência, de uma companhia de seguros. Então, vocês podem olhar a quantidade de clientes que tende a aumentar conforme os anos de atuação do funcionário na empresa, né? Isso, vocês estão vendo aí que está uma resposta positiva, mas nem sempre é assim. E, por fim, tem também a ferramenta chamada carta de controle ou controle estatístico de processo, que trata-se de uma ferramenta, né, da qualidade que torna possível monitorar o quão estável um processo. Além da estabilidade, a carta de controle também mostra as variações desse processo, né, verificando se determinada atividade está sob controle ou não. E é bastante utilizada na apresentação do comportamento e tendências de um determinado período de tempo. Aqui vocês podem ver o que seria um modelo, né, de carta de controle estatístico de um processo. As variáveis é exatamente o limite de especificação, né, o contrato, o limite superior de controle, regras dos 7 pontos, né, que vai identificar exatamente aonde há perda desse controle, onde há falhas nesse processo, né, a causa especial e o que mostra que está fora do controle. Então, fica aí, os estatísticos adoram esse tipo de instrumental. Pessoal, é o seguinte, esse assunto ele não se esgota aqui, né? No livro vocês podem conhecer mais, principalmente as ferramentas auxiliares de qualidade. Eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de atenção às atividades estabelecidas para esse período, né? Vocês precisam participar do fórum, é o período também que vocês têm que postar
os seminários de vocês, o que vocês prepararam para eles, vocês precisam também entregar suas atividades avaliativas. Espero que também já estejam na fase de transcrição das entrevistas feitas com o diretor do órgão no qual vocês vão estagiar. Lembro, mais uma vez, que qualquer dúvida, nós estamos à disposição, vocês podem nos acionar, né, no Fórum Tirar Dúvidas, ou por e-mail, sintam-se muito à vontade. Um abraço grande e bons estudos para todos vocês. Fiquem em paz.